Adri, em respeito ao público internacional que está nos assistindo no YouTube, a gente vai começar na hora, tá? Tá. Já tem, a maior parte da turma já está aí. Sei que o clima hoje em Brasília não está ajudando. Muita chuva, relâmpagos e trovões para todo lado, internet deixando de funcionar. Camila Então, fugiu de mim. Oi? Camila fugiu de mim. Fugiu. Seguinte, vamos começar então? Gostaria de apresentar a farmacêutica, colega de profissão, Adriana Françoso de Mello. A Adriana é formada aqui no UNB, foi minha aluna de IC, foi minha aluna de TCC, e agora é minha aluna de mestrado. Ela gosta de se enfiar em um monte de atividades ao mesmo tempo, e uma das atividades que mais apaixonaram ela na vida dela, ela pode falar diferente se for o contrário, foi a área de farmácia oncológica, onde ela tem se dedicado de forma bastante intensa nos últimos tempos. Então, acho que ela tem capacitação mais que suficiente para explicar para vocês qual que é a atribuição do farmacêutico dentro dessa área. Eu espero que vocês aproveitem a palestra, aproveitem para sugar tudo que vocês quiserem da Adriana. É uma área bem legal, acho que vocês vão começar a se apaixonar cada vez mais pela carreira de farmacêutico, né? Tendo em vista o campo de atuação, né? Adriana, se apresenta melhor, tá? Por favor. O povo releva aí a minha intimidade, que a Adriana é minha aluna, então eu trato igual filho. Tem um tempinho já. A Adriana, ela vai fazer a palestra para vocês, então, lembrando que quem está aqui assistindo via RNP, que não está no YouTube lá, tem que entregar esse relatório até meia-noite, ok? Adri, a turma é sua, eu vou fechar minha câmera para melhorar o streaming, tá? Mas eu estou por aqui, vou assistir, certo? Tá bom. Uhum. Se eu perceber que você está falando coisas profundas demais, eu tento dar uma explicada, beleza? Tá bom. Valeu, obrigado. Primeiramente, obrigado pela disponibilidade, tá, Adri? Eu sei que você estava Obrigada pelo convite. Bastante ocupada nesses tempos aí. Enfim, obrigado. A gente sempre tem um tempinho. Obrigada pelo convite, professor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Adriana Mello, eu sou farmacêutica, como o professor falou, e hoje vamos falar sobre farmácia oncológica, que é uma área relativamente nova dentro da farmácia. Não são muitos farmacêuticos que se interessam muito por essa área, mas é uma área que vem crescendo. Um pouquinho mais da minha história profissional. Eu sou farmacêutica generalista formada pela UNB, ano passado que eu formei, no meio do ano. Mestrando do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas, o PPGCF, aí na UNB. Comecei o ano passado. Estou finalizando uma especialização em oncologia multiprofissional na Universidade Católica de Brasília. E, enquanto eu não consigo a experiência por meio de trabalho mesmo, pago, eu sou farmacêutica voluntária na seção central de manipulação de quimioterápicos e nutrição parenteral do Hospital das Forças Armadas, que é o HFA. Então, qual a primeira pergunta? O que é oncologia? Nem todo mundo sabe o que é oncologia. Oncologia é o estudo dos tumores e dos cânceres. A palavra tem a origem grega, em que onco significa massa, volume, tumor, e logia significa estudo. Então, o que é câncer? Câncer é considerado uma neoplasia maligna, porém, primeiro a gente tem que falar sobre a neoplasia. O que é? É o crescimento acelerado e desordenado de células que podem espalhar-se ou não pelo corpo. Esse espalhar-se ou não pelo corpo significa, se espalhar, é porque está ocorrendo metástase. Metástase significa que as células estão se espalhando pelo corpo, as células malignas.
E benigna, como já está escrito aí, é o que a célula, o tumor, a parte das células que estão em crescimento desordenado que ficam em um local só. Elas não tendem a se espalhar pelo corpo. E o câncer é considerado uma neoplasia maligna. Porém, a gente acaba chamando tudo de câncer, mesmo se for benigno ou maligno. Câncer constitui mais de 200 doenças. São diversos tipos de câncer que existem. E alguns exemplos deles, eu não podia deixar de citar o câncer de mama. Nós estamos no Outubro Rosa, então mulheres e homens também, cuidem-se, façam o exame de toque, façam seus exames periodicamente. O câncer de próstata, de pulmão, leucemias e muitos outros. Um detalhe do câncer é que quanto mais cedo ele for descoberto, melhor o prognóstico. Isso significa que quanto mais cedo, mais chances de ser um câncer curável. Então, se cuidar e conseguir fazer os seus exames com uma certa periodicidade é muito bom. Aqui tem uma tabelinha que fala da distribuição dos 10 tipos de cânceres mais incidentes em 2020. É uma tabela do INCA de 2019, que é uma estimativa, mas segue mais ou menos esse perfil mesmo. Nos homens, o câncer mais prevalente é o câncer de próstata, que é um câncer que é relativamente demorado para crescer, porém, como nem todos os homens se cuidam, não fazem o exame, acham que é um tabu, acaba ocorrendo e sendo o câncer mais prevalente entre os homens. E seguido pelo cólon, o câncer de cólon e reto, da mesma forma como as mulheres. O segundo lugar também fica com cólon e reto e, infelizmente, o câncer de mama ainda é muito prevalente entre as mulheres. E para os cuidados do paciente oncológico, é necessário uma equipe multiprofissional especializada na área. Essa equipe se chama Equipe Multiprofissional de Terapia Antineoplásica, EMTA, e deve envolver obrigatoriamente um médico, um oncologista, um farmacêutico e um enfermeiro. Porém, é interessante a presença de outros profissionais da saúde, porque o cuidado do paciente oncológico é algo mais difícil. O paciente está debilitado, com a saúde debilitada, está se sentindo fraco, às vezes se sente impotente, porque a doença acaba tirando alguns afazeres dele. Querendo ou não, pode ser que possa tirar. Então, a pessoa fica com mais dificuldade de trabalhar, fica com mais dificuldade de relacionar com algumas pessoas, dependendo do estilo de vida da pessoa. Tem mais dificuldade, pode desenvolver depressão. Então, a presença de um psicólogo é muito importante nessa área. A presença de um nutricionista. Os medicamentos causam náuseas, causam falta de apetite. Então, é muito interessante a presença de um nutricionista. O fisioterapeuta também acaba atuando em alguns em alguns tipos de câncer que resultam em dores pelo corpo. Então, a presença de um fisioterapeuta é muito interessante nessa área também. E outros profissionais da saúde. É sempre bom ter uma equipe multiprofissional mesmo. Quais são as opções terapêuticas? Cirurgia, a retirada do tumor. Radioterapia, que serve para diminuir o tumor ou de forma curativa mesmo, ou evitar o aumento do tumor quando não é curável. E a quimioterapia, eu vou falar um pouquinho mais. A quimioterapia consiste em medicamentos antineoplásicos contra a neoplasia, que são utilizados para combater o câncer.
Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir escrevendo no chat, tá bom? Depois eu explico. E a quimioterapia pode ser neoadjuvante, que é utilizada antes da cirurgia ou da radioterapia para diminuir o tumor. E a cirurgia ou a radioterapia terem mais eficiência. A curativa, para o controle completo do tumor. Adjuvante, que é após a cirurgia ou a radioterapia para evitar metástases, acaba evitando ou tirando resquícios de células que possam ter sobrado no local. E a paliativa, que é sem intenção curativa, mas visa melhorar a sobrevida do paciente. Dá uma qualidade de vida melhor para o paciente e acaba aumentando o seu tempo de vida. Os tipos de quimioterapia são quimioterapia convencional, que existe de várias formas, intravenosa, subcutânea, oral também, que é uma coisa que pouca gente conhece, que existe medicamento antineoplásico oral. Alguns deles mais conhecidos são ciclofosfamida, carboplatina, paclitaxel, hormonioterapia, que consiste na utilização de tamoxifena, anastrozol, bicalutamida, que eles servem para diminuir a produção de hormônios. Eles fazem uma supressão de hormônios e também podem agir bloqueando os receptores desses hormônios, impedindo que eles se liguem nos seus receptores. E os anticorpos monoclonais, que atualmente estão bem em alta, que consiste em medicamentos, proteínas, que são moléculas bem grandes e atuam diretamente em receptores. Eles atuam em alguns receptores específicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a quimioterapia convencional atua normalmente evitando o crescimento das células, a multiplicação delas. Então, enquanto a quimioterapia convencional pode agir tanto nas células neoplásicas quanto nas células do nosso corpo, as que são boas, os medicamentos, os anticorpos monoclonais tendem a agir em focos específicos, em receptores específicos da célula neoplásica, que é a maligna. Por isso que a quimioterapia convencional tem diminuído um pouco o seu uso, ainda é muito utilizada, mas os anticorpos monoclonais estão aumentando cada vez mais a sua utilização. E por que eu estou falando tanto de farmácia oncológica, farmacêutica em oncologia? Porque, de acordo com a resolução 640 de 2017, resolução do Conselho Federal de Farmácia, é a atribuição privativa do farmacêutico o preparo de antineoplásicos de mais medicamentos que possam causar risco ocupacional ao manipulador. Isso significa que só o farmacêutico pode fazer isso. Só o farmacêutico que pode manipular esses medicamentos antineoplásicos. E, como qualquer coisa na vida, tem alguns pré-requisitos. O farmacêutico deve ser portador de um título de especialista emitido pela Sobrafo, que é a Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia, ou ter feito residência na área, ou ser egresso de um programa de pós-graduação lato sensu reconhecido pelo Ministério da Educação relacionado à farmácia oncológica, ou ter aturado 3 anos ou mais na área de oncologia. Na prática, o que eu tenho visto as clínicas ou hospitais têm preferido pessoas com residência ou com pós-graduação lato sensu. Eu não vejo muito o título da Sobrafo e nem... Muita gente já atua há muitos anos nessa área, porém, alguns lugares, mesmo com essa atuação há mais de 3 anos, pedem a pós-graduação. Então, essa é uma opinião minha.
sobre o que acaba ocorrendo na realidade. E Resolução 220, de 2004, que ela aprova o Regulamento Técnico de Funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica. Essa resolução envolve tanto como deve ser uma farmácia oncológica, como o manipulador deve se vestir, o que deve conter numa área de manipulação. Tem tudo, muitas coisas relacionadas, muitos fatores relacionados à terapia antineoplásica estão nessa RDC. Eu estou falando dela porque é a principal para serviços de terapia antineoplásica. E por que eu estou falando de legislação com vocês? Porque eu acho importante vocês começarem já desde o início da faculdade a terem um contato com legislação. Querendo ou não, todas as áreas que a gente escolher para seguir na nossa profissão é regida por alguma legislação. Tudo tem regras. Então, quanto mais cedo vocês entrarem em contato com essas legislações e reconhecerem que elas são importantes e que vocês devem aprender e seguir essas regras, melhor. Essa sou eu. Eu vou falar de alguns equipamentos de proteção individual. Um deles é o macacão, esse é o Tyvek, que é um macacão impermeável que evita que a gente passe partículas para o medicamento e as partículas do medicamento não atinjam a gente também. Por que eu estou dizendo isso? Porque os medicamentos antineoplásicos podem ser citotóxicos. Isso significa que eles podem, ao longo do tempo, causar neoplasias em quem manipula ou quem entra em contato com esses medicamentos. Então, tem aquela dualidade. Serve para curar o câncer, mas pode causar câncer. Isso que assusta um pouco os farmacêuticos nessa área. Acaba que as pessoas ficam com medo e deixam de seguir a área, mas é só tomar cuidado, seguir os requisitos de segurança, cumprir bem, colocar os equipamentos de proteção certinhos e tudo certo. Além do macacão, a máscara N95 ou PFF2, que é uma de contaminação microbiológica, ela impede que a gente respire essas partículas e que também solte as partículas. E pro pé, que é esse cinza que está no meu pé, mas esse deve ser usado em toda a área de farmácia oncológica, e a touca também deve ser utilizada em toda a área de farmácia oncológica, porque é considerada uma área limpa. Isso significa que tem poucas quantidades de partícula no ambiente. Alguns requisitos de segurança também, de acordo com a legislação 220, essa cabine atrás de mim é uma cabine de fluxo laminar. O ar sai de cima para baixo, impede que o ar saia da cabine e entre em contato comigo. É mais uma forma de proteção ao manipulador. Eu só fico com as mãozinhas para dentro da cabine, porque tem um vidro entre eu e o que eu estou manipulando. Então, eu só fico com a minha mão em contato com o medicamento. Essa cabine é uma classe 2B2, cabine de segurança classe 2B2. Se vocês tiverem curiosidade, vão lá olhar na legislação. E diferente de outras áreas farmacêuticas, essa sala tem que ter pressão negativa. Isso significa que o ar não pode sair dessa sala, porque não pode contaminar o restante do ambiente com partículas de medicamento. Tudo bem que a cabine já protege contra isso, mas a sala também deve ser
ter pressão negativa por causa disso. E acaba que a própria cabine produz essa pressão negativa dentro da sala, mas também pode ser realizada essa pressão com exaustor. Vocês podem perceber que tem um lixinho ali do meu lado, que eu utilizo para jogar os produtos que não são cortantes, perfuro-cortantes. Alguns soros ali na minha direita. Aqui eu esqueci de tirar foto do carrinho, mas tem um carrinho aqui do meu lado que ficam todos os produtos que eu precisar utilizar durante a manipulação. Aqui é dentro da cabine. O manipulador deve utilizar 2 luvas estéreis sem talco para evitar partículas dentro da cabine, por isso deve ser sem talco. E 2 luvas porque diminui ainda mais a contaminação. Eu uso aquela luva azul, eu uso essa luva azul porque é mania minha, mas não é necessário, tá bom? Esse papel aqui eu aproveito da luva, que é um campo estéreo, assim como a luva, e se cair algum medicamento ou algum resquício de medicamento ou soro, qualquer coisa, eu só retiro o campo, retiro a primeira luva, jogo fora, boto outro campo e outra luva. Qualquer resquício de medicamento que caia na luva tem que ser trocado. E após 1 hora de manipulação também deve ser trocada a primeira luva. Esse daqui é um soro de 500 ml de soro fisiológico 0,9% e o do lado esquerdo é um soro glicosado. Por quê? Porque alguns medicamentos são incompatíveis com soro fisiológico. Eles podem causar bolinhas, precipitar no soro fisiológico, então devem ser usados em soro glicosado e vice-versa. Esses aqui são alguns medicamentos que eu estava utilizando no momento. Essa daqui maior é uma cisplatina, esse pequenininho é o irinotecano. Eu não vou aprofundar tanto nos medicamentos porque vocês vão estudar isso mais para frente. Então, não é muito interessante eu falar isso agora. Aqui é um lixo de perfuro cortantes. Essas aqui são ampolas de água destilada que eu utilizo para fazer a reconstituição dos medicamentos. Nem todos os medicamentos são líquidos, alguns são em pó. Então, eu preciso colocar água destilada neles, ou soro, para fazer a reconstituição deles. Aqui as seringas que eu utilizo. E isso aqui é aquela cordinha que fica entre o braço e o soro. Se chama equipo. Esse daqui é laranja por um motivo específico. Ele é fotossensível. Esses medicamentos que eu estava utilizando aqui são sensíveis à luz. Então, tem necessidade de um equipo fotossensível com ele. E dentro desse saquinho aqui tem outro saquinho laranja no qual eu coloco o soro inteiro dentro dele. Outra exigência são prateleiras, armários específicos para os quimioterápicos, como esses aqui não são de geladeira, podem ficar fora, e geladeira específica para os medicamentos quimioterápicos também. Deve-se evitar misturar os medicamentos quimioterápicos com outros tipos de medicamentos, porque para não ocasionar nenhum tipo de erro, ou não contaminar, talvez a caixa esteja contaminada, a gente sempre pega essas caixinhas com luva, então não contamina outros medicamentos. Questões de segurança mesmo. E, além de manipulação, o farmacêutico também deve fazer a avaliação da prescrição. O que significa? Que ele deve verificar a dose, que é a quantidade de medicamento que vai ser utilizado, a posologia, de quanto em quanto tempo, a via de administração, que é como vai ser aplicado esse medicamento no paciente, o tempo de infusão, quanto tempo que vai demorar esse medicamento até ser terminar de fazer a aplicação no paciente, 30 minutos que ele deve levar, 1 hora, 2 horas, 3 horas, esse controle de tempo é feito por uma bomba de infusão.
ele não é simplesmente aplicado no paciente. O equipo passa por uma bomba de infusão que faz o controle da saída do medicamento no paciente. E tem algumas características sobre os medicamentos. Se ele é vesicante, vesicante significa que ele, se cair, se entrar em contato com a pele, pode corroer a pele. E irritante, quando aplicado, ele pode causar algum certo desconforto no paciente. Coceira, ardência. Também temos que verificar diluição ou reconstituição. Diluição é colocar o medicamento na bolsa de soro. Pode ser de 250 ml, pode ser de 500, pode ser de 100. E a reconstituição consiste em colocar a água destilada no frasco do medicamento para deixar ela líquido. Normalmente, essas informações estão na bula do medicamento ou na própria caixa. Mas informação de tempo de infusão, posologia, via de administração, tipo de equipo, incompatibilidade, tudo normalmente vem na bula do medicamento. Se não tiver, nós procuramos na literatura, farmacopeia ou outras literaturas. O tipo de equipo. Equipe é aquele laranjinha que eu mostrei na foto passada. Existem vários tipos de equipos. Isso significa, eles podem ser fotossensíveis, então o medicamento deve ser administrado com aquele equipo laranja. Existe equipo comum, que não tem restrição. Existe equipo com filtro, que é para evitar de partículas maiores que possam estar no medicamento, entrem no braço do paciente ou no catéter central e causem algum problema no paciente, uma trombose, alguma coisa. Também existe isento de PVC, que significa alguns medicamentos possuem alguma substância que, em contato com o PVC, solta uma substância do PVC que entra dentro do paciente, que vai para o acesso do paciente. E a gente não quer isso, o paciente pode virar óbito. Incompatibilidade com outros produtos, é exatamente isso que eu estou falando. Sensibilidade à luz, tempo e condições de conservação. Quanto tempo que o medicamento pode ser aplicado no paciente depois de ter feito a bolsa? Quanto tempo que ele dura depois de reconstituído, depois de abrir pela primeira vez? E o protocolo do paciente consiste em de quanto em quanto tempo esse paciente tem que tomar o medicamento. Os protocolos normalmente são de 7 em 7 dias, de 21 em 21 dias, 14 em 14 dias. Depende do protocolo, depende do tipo de câncer, depende do medicamento a ser utilizado. Essa daqui é um exemplo de prescrição. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu vou perguntar daqui a pouco uma coisa. Esse daqui é o CID do paciente, significa qual tipo de doença que ele tem. Aqui é a superfície corpórea. Por que a gente calcula a superfície corpórea do paciente? Normalmente, a dose do medicamento que vai ser administrado é em relação à superfície corpórea. Isso indica mais ou menos quanto que o paciente consegue sobreviver com aquela quantidade, com certa quantidade de medicamentos. Vai dar a dosagem que não seja tóxica para ele. Ou menos tóxica possível, porque acaba causando alguns efeitos colaterais de qualquer forma. Esses medicamentos aqui de cima se chamam pré-QT, são feitos antes da aplicação da quimioterapia. Eles evitam ou tentam diminuir alergias que os medicamentos quimioterápicos podem vir a realizar no paciente.
êmese, que é enjoo, náusea, vômito. Anti-inflamatório também, para evitar a alergia. Tem vários tipos de praqueter. E as quimioterapias em si, que são a oxaliplatina e a 5-FU, que chama fluorouracilo. A oxaliplatina pode ser utilizada quem faz a aplicação no paciente é o enfermeiro. Só é algo privativo deles. Só eles que podem fazer isso. O farmacêutico é privativo da manipulação e o enfermeiro é privativo da aplicação no paciente. A oxaliplatina só pode ser feita em soro glicosado 5%. Esse SG 5% aqui. A dose do medicamento é 90 mg em 250 ml de soro glicosado 5%. O volume fica 250 ml mais a quantidade do medicamento. E a duração da quimioterapia da oxaliplatina é em 2 horas. Normalmente, os medicamentos antineoplásicos levam mesmo algum tempinho para não causar uma toxicidade muito grande no paciente. Então, ele deve ser infundido lentamente. É via intravenosa, isso aqui é endovenosa, que é a mesma coisa de intravenoso. Fluorouracilo, soro fisiológico 0,9%, 2.300 miligramas. É uma quantidade alta, porém, ela é para 46 horas. Mas como que a gente coloca o paciente para tomar um medicamento em 46 horas? Ele precisa ficar internado? Não, ele não precisa ficar internado porque existe isso. Uma bomba de infusão portátil. É essa bomba aqui, que ela é bem durinha para manipular, mas é legal. Esse medicamento aqui é o 5-FU, a fluorouracil. E essa bomba aqui tem um reloginho aqui. Esse reloginho faz com que o medicamento saia 5 ml por hora no paciente, o que permite que com 230 ml de líquido aqui dentro, todo o medicamento seja infundido no paciente em 46 horas. Ele não precisa ficar no hospital, ele pode ir para casa, só fica com essa bombinha na cintura, eles colocam uma pochete com a bomba e vai sendo infundido o medicamento no paciente. Agora eu vou ver se vocês prestaram atenção no que eu estava falando da prescrição. Vocês conseguem identificar algum erro aí? Eu vou esperar a resposta. Altas diluições. Não tem a superfície corpórea. Não tem a duração. O volume final acaba que é o farmacêutico que calcula. Não precisa ver na prescrição. Olha, é verdade, professor. Além de não estar aqui, está no lugar errado. Essa prescrição só contém uma coisa a mais que aquela não continha. O resto está errado. Não contém o tipo de soro, não contém a duração, não contém todas essas, a duração, o superfície corpórea está no lugar errado, falta diluição. O que tem a mais aqui são os dias de aplicação.
Ela é feita de 7 em 7 dias. D1, D8, D15, D22. No caso, a gente não precisa mandar o médico refazer, porque o farmacêutico consegue sobreviver com essas informações. Porém, é uma coisa importante que eu tenho que falar. A gente é inteligente. Se tiver alguma interação medicamentosa, se a gente verificar que tem alguma coisa realmente errada na prescrição, tudo bem que não que faltam essas informações aí que vocês falaram, eu sei que falta, mas o farmacêutico sabe de cor essas informações ou pode verificar na bula do medicamento ou em alguma literatura. Mas se realmente tiver algo mais grave relacionado à prescrição, o farmacêutico não deve manipular e deve tirar a dúvida com o médico. E se realmente estiver errado, ele deve refazer a prescrição, tá bom? Por isso que é muito interessante a questão da equipe multiprofissional, a questão da comunicação entre as classes. Isso tudo é muito, muito importante mesmo, gente. A gente tem que aprender a se comunicar com os nossos parceiros de trabalho e também mostrar os erros quando eles existem, para não recair sobre o nosso ombro também. Obviamente que a gente preconiza a segurança do paciente, mas caso a gente verifique algum erro ou deixe passar algum erro relacionado a medicamento, pode ser culpa do farmacêutico, não necessariamente a do médico, tá bom? Tudo relacionado a medicamento pode ser culpa do farmacêutico. Então, a gente tem que aprender a conversar com os médicos, com os enfermeiros, com todas as classes, para conseguir realizar da melhor forma possível o nosso trabalho. E muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem entrar em contato comigo, meu e-mail é esse. E meu currículo Lattes, caso vocês queiram saber um pouco mais da minha trajetória pela faculdade, pela universidade e agora mais profissionalmente. Obrigada. Luan, esses medicamentos vocês disponibilizam na rede pública, né? Não todos. Pode ser que alguns medicamentos não sejam disponibilizados. Normalmente, os medicamentos de quimioterapia convencional são disponibilizados sim, mas nem todos os anticorpos monoclonais são. Então, tem uma padronização, mas a gente sempre tenta atualizar essa padronização. Mas existe a possibilidade dos pacientes conseguirem via judicialização, né? Sim, eu não queria falar isso, mas sim. Muitos pacientes sabem que existe um medicamento que pode ser melhor para a comorbidade deles, para o tipo de câncer deles, ou melhorar um pouco a sobrevida dele, e entram na justiça para conseguir esse medicamento por meio do SUS. A Luana está perguntando, a ATS hoje atua muito nessa área? Eu não tenho muito conhecimento sobre a ATS, mas a ATS está atuando em todas as áreas atualmente. Então, Eu não sei o que é ATS. Avaliação de tecnologia em saúde. Ah. É isso que você quis dizer, né, Lu? Odeio siglas. Eu entendi certo? Ah, tá. É a segunda palestra que o Luan pergunta sobre isso. Tá vendo isso em alguma outra matéria, Luan? A professora Elaine Elaine. Tá dando uma matéria de ATS na UNB. Ela colocou esse semestre pela primeira vez. Ela está disseminando a palavra da ATS na UNB. Isso. Aí, tipo, eu me amarrei muito nessa área, porque hoje meu pai depende do SUS por um medicamento de alto custo, né? Muito caro e tal. Aí eu quero saber, tipo assim, de tudo dessa área da ATS, de como é esses medicamentos de alto custo e tudo mais, entendeu?
Eu recentemente que entrei em contato com a TS, eu não entendo muito ainda, mas estou começando a estudar sobre isso. Então, aos poucos eu vou aprendendo. Não tenho muito o que falar agora sobre, desculpa, mas Relaxa. saberei um dia. Top demais. As avaliações de tecnologias em saúde, Luan, elas estão presentes, né, em todos os lugares, como a Adriana disse. A questão é o quanto que a gente consegue incorporar isso via Cleantech, né? As incorporações, elas têm que ser mediadas não só por vontade, né? Elas têm que ser mediadas por critério clínico e critério epidemiológico, né? A gente não pode ter todos os medicamentos dentro da Rename. Se a gente tiver todos os medicamentos dentro da Rename, tipo, não tem para que existir a Rename. Justamente, que ela é uma relação de medicamentos essenciais. E isso a própria OMS já preconiza que você não tem que ter todos os medicamentos à disposição, certo? Agora, o Brasil, vamos dizer assim, diferentemente de outros países do mundo, a gente tem um sistema que cobre a totalidade do tratamento de saúde das pessoas, né? Que é o SUS. E graças ao SUS a gente consegue ter um atendimento sobre qualquer coisa. E é por isso que as pessoas conseguem os tratamentos mesmo dos mais caros via judicialização, né? A grande questão é quando você tem terapêuticas que são possíveis para um paciente, mas já quer se tentar logo, a primeira tentativa tem que ser o medicamento mais caro do planeta. Tipo, existe uma terapêutica que custa, sei lá, R$100 a dose, e o tratamento inteiro sai por R$10.000, e aí o cara já quer tentar o tratamento de R$2 milhões, entendeu? Aí vai lá e judicializa sem nem ter tentado antes o tratamento convencional, que poderia ter dado resultado também. Isso sobrecarrega o sistema de saúde. O pessoal está perguntando do salário, Adri. Você é voluntária, mas você sabe do salário da galera? Eu vou falar no geral. O piso salarial aqui em Brasília é em torno de R$5.000. Deveria ser o que é pago às pessoas. Não necessariamente é pago isso. Então, eu vou falar acima de R$3.000, mais ou menos. Depende muito do que você aceitar como salário. É crítico isso, né? Porque se pensar que estão cobrando de vocês a formação em especialização, tem que ter títulos e títulos e títulos e títulos para fazer o negócio e para te pagar salário de técnico de nível médio, né? É aquele negócio, você tem 20 anos, mas você tem que ter 30 anos de experiência na área. Então, é um pouco complicado, mas isso não é só na área de oncologia, pessoal. Infelizmente, é em todas as áreas da farmacêuticas. O jeito é nós, farmacêuticos, brigarmos por isso, porque a gente tem um sindicato que impõe um piso salarial e enquanto nós, farmacêuticos, aceitarmos algo menor do que isso, vai continuar existindo. Então, em partes é culpa nossa. A gente tem que se manifestar, não aceitar e deixar a pessoa ficar sem farmacêutico, fechar a empresa dela e tudo mais. Tem duas perguntas que são convergentes aqui, Adri. O do Pedro Henrique e do Franklin. O Pedro perguntou se a quimioterapia é o único modo de tratar o câncer, ele deve ter chegado atrasado na palestra. E o Franklin perguntou se a quimioterapia é a forma mais eficaz de tratar o câncer. A quimioterapia é uma das formas de tratar o câncer, pode ser feita por cirurgia e por radioterapia também. Não é só a quimioterapia. E não necessariamente a quimioterapia é a forma mais eficaz de tratar o câncer. Cada tipo de câncer tem a sua forma de ser melhor tratamento. Então, se um câncer vai ser melhor tratado com quimioterapia, é quimioterapia. Se tem chance de cirurgia para retirada total do tumor, cirurgia. Se não, se precisa de diminuir o tumor, pode ser quimioterapia ou radioterapia. Ou os dois juntos. Depende muito, tá bom? Depende do tipo de câncer. Então, um câncer que já seja metastático não tem cirurgia, né? Não. É o câncer que tumor sólido, bem delimitado, seria chance de cirurgia.
Aí a Brisa tá fazendo uma relação. Brisa é o nome da menina, tá? Tá fazendo a relação com a palestra que a gente teve de indústria, que acho que você conhece o palestrante, é o Reginaldo que formou, foi seu veterano, né? Sim, eu não cheguei a ter contato com ele não, mas eu sei quem é. Aí ele fez um comentário bastante semelhante ao seu, sobre a contratação dos farmacêuticos, né? Infelizmente, na indústria também acontece do pessoal ser contratado, às vezes, como analista, né? Tipo, sem a vinculação com a formação, né? E acabam pagando menos que o piso, né? Tipo. Gente, isso acontece em todas as áreas. Infelizmente, acontece e cabe a nós pararmos com isso, parar de aceitar algo abaixo disso e não permitir que isso aconteça mais. É difícil, né? Porque às vezes a pessoa precisa do salário, precisa do dinheiro e tal, mas, tipo, existem empregos fora da área farmacêutica que pagam até melhor do que esse salário sem precisar ter formação nenhuma. Tipo, acaba prejudicando a formação farmacêutica, né? Infelizmente existe, e é por isso que acaba tendo os locais que pagam menos que o piso. Então. E o pessoal já tá achando o caminho certo aí, ó. A toxicologia é a solução para tudo, tá vendo? Só tô comentando que o caminho, ele achou que no mundo das drogas ele ia ficar rico, aí já falaram que só no das drogas certas, nas ilícitas, talvez. Toxicologia, né? Vocês acabaram de entrar, calma. Vamos com calma nessa conversa aí. Vocês não fizeram ProErd? A Ana Paula fez outra pergunta aí, está lendo, Adriana? Ela está perguntando, quando uma pessoa faz uma cirurgia para retirada do tumor total, se ela precisa passar por quimioterapia. Não necessariamente precisa passar por quimioterapia, mas é interessante porque pode evitar algum resquício de célula que tenha ficado no local continuar se replicando e formar outro tumor. E talvez até causar metástase, porque foi manipulado aquele local. Então, a quimioterapia serve para isso. Para Eu li a outra pergunta e pedi o fio da meada. Cirurgia e quimioterapia. Para evitar que essas células continuem e acabar com as células que sobraram ali no local. Eu não falei muito sobre efeitos colaterais. Normalmente os medicamentos podem causar náuseas, vômito, queda de cabelo. O motivo da queda de cabelo, vocês sabem? Não. Disseram que o Luan disse que não, o Natan disse que não, o Lucas também disse que não. Tá. As células que produzem o cabelo, falando assim, são de replicação rápida. Então, os medicamentos quimioterápicos atuam em células que se replicam muito rapidamente. Então, acaba que também atuam nas células que produzem o cabelo, nas células, nos folículos. Então, da mesma forma que vai atuar na neoplásica, que tem replicação rápida, também vai atuar nas células que produzem o cabelo. E é por isso que causa outros efeitos adversos também, como anemia, como descamação da pele, né? E tudo que é tecido de proliferação rápida vai ser afetado, né? Exatamente. A Letícia está perguntando se sequelas da quimioterapia podem durar mesmo após a cura do câncer. Sim, mas não é tão... Depende do tipo de câncer, depende da pessoa, de como ela lida com isso também. Não necessariamente. Depende. Uma das sequelas mais preocupantes nas mulheres é a infertilidade, né? E pode causar infertilidade, mas infelizmente acontece. Aí
falam para fazer, guardar os óvulos, se eu não me engano, para poder tentar ter filhos depois. Algumas pessoas fazem isso, mas é um efeito da quimioterapia. Ou você escolhe viver bem, tentar viver bem, ou ter filhos. É uma escolha da pessoa. Complicado, né? Porque o óvulo, a mulher nasce com todos já, né? Eles só se amadurecem no decorrer da vida, né? E se morrer a célula, morreu, né? Sem falar em dano genético, tá? É bem complicado, né? São substâncias teratogênicas, né? Que são muitas vezes usadas. Né? Sim. Mais perguntas? Aproveita, galera. Olha, o Luan está perguntando se o HFA é referência desses tratamentos. Não. Não, o HFA não é referência, mas não deixa de ser um local de tratamento. Tem o hospital de base, tem o HRT. Eu não sei se outros hospitais públicos aqui em Brasília fazem isso. Mas também tem as clínicas. Não necessariamente precisa ser público, tá bom? A Brisa está perguntando se o dia a dia na manipulação é agitado ou é monótono. É agitado. Porque a gente precisa manipular. E a manipulação requer muitos cuidados. Porém, a gente não cuida só da manipulação. Tudo relacionado ao medicamento ali, nós cuidamos. Então, a aquisição do medicamento, tem que fazer licitação, aprovar a licitação, tem que escolher quais medicamentos devem ser contidos em tal pregão, como que vamos armazenar os medicamentos. Tudo relacionado ao medicamento a gente mexe. Então, é um dia agitado. Tem que ligar para contabilidade, tem que ligar para administração, tem que ligar para não sei quem. Mas relacionada à manipulação também é agitado. A gente acaba, lá na HFA, nós manipulamos de acordo com a chegada do paciente. Então, assim que o paciente tem o seu acesso, ou quando o enfermeiro consegue o acesso do paciente, eles ligam para a farmácia e falam, pode manipular. Porque a gente não vai manipular antes de ter certeza que o paciente pode tomar esse medicamento. Não é a mesma coisa que acontece em outros hospitais, tá bom? Ali nós conseguimos fazer isso porque a quantidade de pacientes é menor do que de outros hospitais. Não deixa de ser agitado, mas realmente é menor do que em outros hospitais. A Mariana está lembrando aqui que o Hospital da Criança também faz quimioterapia, obviamente. É verdade. Eu não tenho muito contato com crianças nessa área, mas o Hospital da Criança faz isso. E aí o Daniel está perguntando aqui quais são os requisitos para prestar trabalhos voluntários como o seu. São iguais aos da legislação que você tinha citado antes? Não. Voluntário é voluntário, né? Eu fui conversar, eu tinha feito estágio hospitalar lá, quando vocês chegarem na parte hospitalar, talvez vocês entrem no HFA e conheçam o Daniel, que é o chefe da seção de manipulação atualmente. Ele é muito legal. E ele me reconheceu depois de um tempo que eu fui. Assim que eu terminei a faculdade, eu fui atrás dele para perguntar se eu conseguia realizar o trabalho voluntário de manipulação de quimioterápicos, porque a minha pós-graduação não tem prática. É uma pós-graduação multiprofissional, é uma oncologia multiprofissional. Então, para complementar a minha formação, eu quis ter essa experiência prática, que é muito importante para a gente. Então, eu fui lá, conversei com o chefe, que é o Daniel, e ele me reconheceu, eu expliquei para ele que eu tinha objetivos específicos, que eu ia fazer pós-graduação já, aí ele me aceitou, na hora. Eu só precisei preencher alguma papelada e já entrei no dia seguinte.
querer alguém voluntariamente dentro do seu espaço de trabalho para trabalhar para você, é tudo de bom. Mas Ainda mais tinha que a pessoa fila. gosta daquilo. Fila para voluntário? Pra vocês verem. Eu ultrapassei a fila. Eu furei a fila. Que coisa horrorosa. Tudo é uma questão de objetivo também, gente. Se vocês têm um objetivo traçado, vocês conseguem colocar os pontos que são realmente importantes na trajetória de vocês. Então, eu achava que era importante fazer esse voluntário para conseguir experiência prática e complementar a minha pós-graduação, então eu fui atrás disso. Adriana, aqui no YouTube tem uma pergunta em alemão, de um cientista alemão que está perguntando quanto tempo da preparação do medicamento até a dispensação? Tem um tempo máximo ou algo do tipo? Olha, eu sou bem rápida. Depende do medicamento, leva entre 5 e 10 minutos, não necessariamente demora, não. Talvez a bomba de infusão, que ela é mais dura, ela é mais difícil de colocar o líquido dentro da bomba, é um pouco mais demorado. Mas tem algum prazo, algum limite, ou é tipo... De infusão no paciente? Não. Na preparação até chegar no paciente. Tipo, vocês conseguiriam preparar antes, deixar preparado? É estável, não é estável? Conseguiria. Depende do medicamento. Tem medicamento que tem estabilidade na bolsa de 24 horas, de 48 horas, de 7 horas. Depende muito do medicamento. Não depende muito tanto da gente. Depende do medicamento. Normalmente, essa informação contém na bula também do medicamento, se não, a gente busca na literatura. Respondido, Guilherme. O Guilherme está no YouTube assistindo a gente, tem um delay até chegar lá a mensagem da Adriana para ele. Daqui a pouquinho ele vê e responde lá no YouTube. Existe homeopatia para oncologia também? Gente, pode existir homeopatia para qualquer coisa. Não necessariamente só para oncologia, para resfriado, para qualquer coisa. Então, uma coisa que o farmacêutico também deve dar são com os tratamentos alternativos. Não necessariamente a gente deve impedir o paciente de tomar algum chá, tomar algum fitoterápico, tomar algum homeopático, mas sempre com muita cautela, porque pode ocorrer interação com algum medicamento. Por isso também que a gente tem que entrar em contato com o paciente. Você está tomando algum chá? Você toma alguma coisa? Quais os medicamentos que você já toma além da quimioterapia? Então, tem que ter essa conversa. Tem que imaginar que um paciente oncológico é um paciente que vem com o psicológico dele completamente mexido, né? A gente tem um estigma ainda do câncer como uma doença que mata, como uma doença que tem altíssima letalidade, o que é verdade em alguns casos, mas não é verdade em vários outros casos, né? A terapêutica hoje para o câncer já é bastante evoluída em determinados casos e determinada etapa de começo de tratamento, né? Como a Adriana falou no começo da palestra dela. Mas o paciente ele vem abalado, né? E ele vem com toda a carga de tratamento, desde os medicamentosos até os espirituais da casa dele, né? E isso, com certeza, vai fazer parte desse paciente. Tem que avaliar isso tudo em conjunto. Que tipo de comida interfere no caso? Pode interferir em caso de medicamentos orais, não necessariamente vai interferir, porém a questão da nutricionista também é muito relacionada aos efeitos adversos do medicamento. Tem gente que fala, eu chupo gelo para melhorar a minha náusea, ou para passar um enjoo. Tem várias coisas diferentes. O paciente está tendo constipação. Então, a nutricionista entra em contato com ele e fala, você precisa de alimentos com mais fibras, você precisa de certos tipos de alimentos, goiaba não, mamão, exemplo clássico do mamão.
Ameixa tem até um potinho de... Como é que chama? Que vende na drogaria. É próprio para isso. Sei qual é. Tamarindo, não. Tamarindo antes da Tamarindo, é um outro. Ruim pra burro, credo. É isso aí. Pode interferir ou não, depende muito. O lance também de ter que ter um nutricionista é porque o paciente oncológico também é um paciente que vai sofrer todo tipo de problema, né? O tratamento ele é pesado, ele altera bastante coisa no organismo, a pessoa fica sem vontade de comer, perde apetite, e aí ela começa a entrar em carência e de repente precisa de suplementação mineral, suplementação de vitaminas e tal, e isso tudo tem que ser acompanhado pelo Por isso que tem que ser um acompanhamento multiprofissional, não adianta ser só médico. Tem que ir no farmacêutico, tem que ir no nutricionista, falar o que sente para o enfermeiro, conversar com o psicólogo. Tem toda uma forma de tratar esse paciente, de cuidar da saúde física e mental dele. Se existe um tratamento que a gente pode chamar de holístico, é o oncológico, né, Adriana? É. Sim. No sentido estrito da palavra mesmo. Não necessariamente, porque tem medicamentos que podem ser mais hepatotóxicos, sim, que atingem mais o fígado. Tem medicamentos que podem ser mais nefrotóxicos, que atingem os rins. Tem medicamentos que podem não ser tão ter tanta toxicidade assim. Travou. Eu só vou repetir a pergunta, porque quem está no YouTube não está vendo as perguntas aqui que o pessoal está colocando, tá? O Lucas perguntou se os medicamentos por via oral prejudicam muito o fígado. Na verdade, depende da substância, né? O fato de ser via oral faz com que passe primeiro no fígado só, né? Até de forma intravenosa também pode alterar, pode causar toxicidade, cardiotoxicidade, nefrotoxicidade. Não depende muito da molécula do medicamento. Outra coisa que eu não falei muito, eu esqueci, é sobre cuidados paliativos. Uma área que está sendo muito debatida e fala demais nas pós-graduações, em todas as áreas, são os cuidados paliativos que a gente tem que aprender a lidar. Não, a gente tem que aprender a lidar com o paciente e também tem que aprender a lidar com a situação. Não é só o paciente que se atinge com isso. A gente tem que aprender a lidar com o que o paciente está sentindo, com o que ele pode querer da vida dele, com todos os fatores relacionados ao paciente, mas também tem que cuidar da nossa saúde mental. Nem todas as pessoas não são de ferro, né? Então, a gente vê que um paciente está em cuidados paliativos e fica triste, porque não tem cura, mas não tem muito o que fazer. A gente tem que aproveitar aquele momento até o final da vida do paciente. Então, tem que tomar muito cuidado com essa área e saber lidar com isso. Você trabalha só com a parte de oncologia ou com hematologia também? O câncer hematológico não é tratado lá na HFA. É só câncer sólido. Não é tratado porque não tem médico hematologista, tá? Não é porque a gente não quer. O tratamento em si, a prática farmacêutica em si para isso é bastante semelhante, né? Sim, a manipulação vai ser da mesma forma, porém, para tratamento de câncer hematológico tem a necessidade, exige um médico hematologista. Não pode ser só oncologista. Como funciona a sala com pressão negativa? Pergunta a Ana Paula.
A pressão negativa funciona de forma que não vai existir a saída de ar daquela sala. Ele impede que as partículas que estejam naquela sala saiam para salas ao seu redor. Então, quando a gente abre a porta da sala de pressão negativa, ela é dura, porque está com uma pressão negativa, ela está puxando a porta, ela está sugando a porta. Então, ela suga o ar para dentro da sala. Ela impede que aquele ar saia. Isso pode ser feito por meio de um exaustor, que é colocado na parede. É todo um equipamento, né, gigante. A área tem que ser própria para isso, para receber um exaustor. Mas a própria cabine de fluxo laminar já produz essa pressão negativa, que é a classe 2B2. Mas se não me falha a memória, para poder fechar a sala inteira, Adri, com pressão negativa, o pessoal da vigilância, principalmente aqui do Distrito Federal, estava cobrando a instalação de ar-condicionado Tem ar-condicionado. E barreira de cortina de vento, né? A barreira de cortina de vento para fora da sala, né? Tipo, para não entrar, né? Para conseguir não tirar nada da sala, né? A pressão negativa, ela é importante para evitar contaminação cruzada, para evitar um monte de coisa, um monte de problemas das pessoas que estão trabalhando ao redor, né? Não só para quimioterápicos isso acontece, tá? Para manipulação de antibiótico, para manipulação de hormônios, tem uma série de substâncias que tem que ser manipuladas num ambiente desse. Medicamentos que podem causar alguma alteração para a saúde do manipulador ou de quem trabalha ali perto, tem que ter essa pressão negativa. Tem que ter algum tipo de higienização antes de entrar na sala? Tem. A gente veste o macacão, lava a mão, veste o macacão, coloca a máscara, coloca a touca, lava a mão de novo e depois entra na sala. Vocês usam óculos também de segurança? Não é necessário, porque a gente já tem a barreira do vidro, mas tem gente que utiliza. Não é obrigatório. Eu usaria, medão. Eu não uso. Acho que eu não tenho tanto medo assim. O correto mesmo é lavar as mãos com água e sabão, gente. O álcool em gel deveria ser utilizado para quando não tem a possibilidade de lavar as mãos ali no momento, mas pode ser usado álcool em gel pelas pessoas, não tem problema. Vai que cai alguma coisa no olho, sei lá. Então, na área de manipulação tem que ter um lava-olhos. É um chuveiro com lava-olhos. Se cair alguma coisa no seu olho, já está preparado para fazer uma lavagem. Mas também dá para lavar na pia. É forte a pressão do lava-olhos. Nos laboratórios da faculdade, que vocês vão ter conhecimento, espero, daqui a um tempo, tem lava-olhos. É que você aperta Eu nunca vi aquele troço. Um bracinho. Não, eu testei todos já. Nunca vi. Eu testei porque eu cuidava dos resíduos aqui da faculdade, tive que testar todos. Aquele verde que tem no IB. Esse mesmo. Você aperta assim, tem um pratinho assim embaixo, vem um jato de água assim do seu olho. Se não te limpar, te cega. Pois é. Esses medicamentos utilizam as leis do símile para serem confeccionados? Homeopatia é isso, Adri. Não sei o que é isso. Desculpa. Luan, não conheço muito sobre homeopatia. A Adriana trabalha com alopatia, tá? São conceitos completamente diferentes. Na verdade, quando a gente fala da lei do similibus
curentor lá da homeopatia, a gente está falando de coisas diluídas, tá? Tipo... Tá. Aquele 10 a 1 milhão lá. E a questão é, tipo, qualquer medicamento tem efeito adverso, tá? Todos os medicamentos têm efeito adverso. A questão é que pelo mecanismo de ação de alguns dos antineoplásicos, como a Adriana explicou, que não são todos, né? São os clássicos, principalmente. Eles mexem na replicação celular. E por mexer na replicação celular, pode gerar célula tumoral. Entende? Ele causa mutação. Só que a intenção é que ele fique mais concentrado dentro das células tumorais que estão em alta replicação. Mas não são todos que têm esse mecanismo, né? Não. E ainda mais agora com a presença dos anticorpos monoclonais, que atuam em receptores específicos, está diminuindo cada vez mais isso. Os medicamentos convencionais, os quimioterápicos convencionais, estão sendo substituídos. Ao longo do tempo, não vão ser mais utilizados. Eu não sei, viu, Adriana? Teria que achar uma mágica aí. Todo mundo fala, procura a cura do câncer. Você mesmo falou, câncer é um monte de doença, né? Não vai ser a cura do câncer, né? Mas vão ser formas mais brandas de atuar no corpo da paciente. Não vai causar tantos efeitos adversos quanto causa um quimioterápico convencional. Não vai atingir tantas células boas. Os cânceres que não são tão comuns, aqueles que incidem numa quantidade pequena de pessoas, a chance da gente ter o desenvolvimento de um fármaco super revolucionário, que custe caro, para esse tipo de câncer é bem menor, né? É menos investigado. Mas então, acaba que a gente utiliza um medicamento para vários tipos de câncer, né? Então, talvez seja utilizável se der a sorte, né? Uhum. Por isso que eu acho que os clássicos nunca vão sumir da prateleira, tá? Ou pelo menos muito tempo, né? Mas muito tempo vão ficar junto com a gente. Até porque se algum outro medicamento não funcionar, são tentados outros protocolos. Então, eu vou tentar o medicamento mais novo no paciente, o mais revolucionário. Não funcionou, vai acabar voltando para o convencional. Não necessariamente não vai ser mais utilizado, mas ao longo do tempo tende a diminuir. Aí a Anne Gabriele está perguntando, e o celular? Dentro da sala vocês nem mexem, né? Não. Eu não mexo em nada. Eu não tiro as minhas mãos de dentro da cabine. Eu só mexo com os medicamentos ali, com as 2 luvas, fico com a mão dentro da cabine. Eu não retiro a mão de lá. Se eu tocar em alguma coisa fora da cabine, eu troco a luva. Eu tiro a luva. Eu substituo, coloco outro. Se cai algum medicamento na minha mão, eu tiro a luva. Se ela rasga um pouquinho, troco a luva. Tudo da maior higiene possível para evitar de contaminar o medicamento e me contaminar também. A Adriana falou de um medicamento, como é que é o Fluoracil, como é que é a sigla mesmo dele? 5-FU. 5-FU, né? 5-fluoracil. Na quinta-feira agora, a gente vai ter a palestra com um farmacêutico que trabalha na indústria que fabrica esse medicamento. Ele trabalha com radiofármacos, esse é um fármaco radioativo. E aí vocês vão poder falar com ele, porque a preparação desses medicamentos radioativos também são bem complexos. Ou também é bem complexa, né, a preparação. Oi? Dá pra fazer o medicamento na indústria, né? Que a manipulação não é tão complexa assim. Não, mas para preparar esse medicamento lá na indústria para chegar para vocês, ele já é semi-manipulado já. Já chega a ser manipulado na dose mais certa para vocês, né? Uhum. E aí vocês vão poder tirar a dúvida com ele sobre o que ele faz lá antes de cair lá na mão da Adriana. E vocês vão ver o fechamento do ciclo ao contrário. Tinha que ter sido ao contrário, a palestra dele antes da minha. Mas depende da data que o povo escolhe, né? Não tem como ficar esperando muito. Tendinite forte deve rolar, né?
Olha, tendinite eu ainda não tenho, mas eu já tenho uma marca de manipulação na mão. É de puxar a seringa de 60 ml do frasco, porque os frascos de medicamentos têm pressão. Então, a gente tem que lidar com essa pressão e puxar bem forte a seringa, o êmbolo da seringa, para entrar o medicamento. Então, eu criei um calo da seringa. Seringa de 60 ml? Equina, hein? É o que é mais utilizado. Acaba sendo. E aí, galera, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Gostaram da palestra? Gostaram da área? Sim! Se interessaram pela área? Foi top demais. Gostei muito. Que bom. Aí, galera, só trago palestrante top, tá achando o quê? Se vocês tiverem algum interesse a mais na área, entre em contato por meu e-mail. Não tem problema não, tá bom? A gente conversa. O Luan tem uma amiga que é dessa área no Albert Einstein. É com E, Albert Einstein, tá, Luan? Já que você falou que não sabe escrever. Muito boa área. Uma das pós que eu cogitei fazer foi lá, mas meio longe, né? Mas lá é um centro de referência, né? Uhum. É isso aí, pessoal. Adri, vamos finalizar então. Queria te agradecer, tá? Por todo o desempenho aí, pelo seu preparo, que eu sei que você me ajudou a preparar a prova de toxicologia, você fez a palestra, você fez tudo junto. Além de estar com família doente em casa, não é nada fácil, né? Tá tudo certo. Eu que agradeço a possibilidade de mostrar um pouco dessa área que o pessoal acaba conhecendo só no final do curso. E agradeço também pelo senhor ter me chamado para apresentar aqui. Eu gostei muito. O senhor está no céu. Tu. Obrigado, tá, Adri? Aproveito para dar uma descansada agora. Você não está me devendo nada para muito logo, então uns 2 dias de descanso dá. Tá bom. Presta a cabeça aí. Obrigada, pessoal, pela atenção. Boa noite. Boa noite para todo mundo. A gravação vai estar disponível no YouTube, tá? Eu não gravei por aqui, mas no YouTube vai estar disponível para todo mundo assistir a qualquer horário. Eu vou colocar o link lá no Moodle, ok? Obrigada, certinho? Pessoal. Valeu, galera. Um abraço. Boa noite, professor. Boa noite, Adri. Vamos conversando. Tchau, gente. Valeu.